Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso de número 33. Mateus 14, Evangelho, do verso 22 até o verso de número 33. Diz assim a palavra bendita do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra, por esse culto que estamos tendo aqui, ó Deus, culto público. Como já foi dito aqui, ó Pai, nós somos gratos pela liberdade de culto que temos no nosso país, de podermos abrir, ó Deus, a Bíblia livremente. E, ó Deus, nós temos observado tempos difíceis, mas é fato, ó Deus, que existem lugares no mundo onde neste momento, ó Pai, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é proibida. E, ó Deus, nós queremos aqui, ó Deus, enfatizar a nossa gratidão ao Senhor por termos a Bíblia aqui, termos liberdade de ler a Bíblia, de ter ela traduzida na nossa língua portuguesa, e de podermos, ó Deus, ter um enlevo de meditar na Tua Escritura. Ó Pai, nós te bendizemos por isso, é privilégio, porque a Tua Palavra, ó Deus, tem sido um instrumento que o Senhor tem usado, ó Deus, para transformar corações. E nós, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, ó Deus, humildemente, pedimos ao Senhor, ó Pai, fala ao nosso coração, abençoa a Tua igreja que está aqui reunida nessa noite, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, cuida de nós, ó Pai, fortalece a nossa fé, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus, porque, ó Pai, nós não queremos, ó Deus, partir para esse momento de comunhão com o Senhor, quando nós vamos, ó Deus, ouvir o direcionamento do Senhor, e nós não queremos seguir aqui no culto, sem confessar os nossos pecados, ó Pai. Então eu peço ao Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, e nos abençoe, ó Pai, para que nossos ouvidos sejam limpos, nossos olhos sejam limpos, nossa boca seja limpa, nossa mente seja limpa, nosso coração seja limpo, para que possamos, ó Deus, e se o Senhor achar a mercê de nos permitir isso, que nós possamos ver, ó Deus, um vislumbre da bondade do Senhor e da graça do Senhor neste lugar, nessa noite, nos permitindo, ó Deus, olhar para a Tua Palavra e ver o Teu Espírito Santo, ó Pai, desvendar o texto para nós, e, ó Deus, nos permitir ser edificados pelo Senhor neste lugar, ó Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Abençoa-nos, ó Pai, os que estão aqui e os que estão acompanhando pela internet. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu quero pensar aqui com vocês nessa noite, olhando para esse texto, sobre uma temática que eu vejo nesse texto aqui, me chama a atenção, nessa história que é contada aqui por Mateus. E se você gosta de fazer anotações aí na mensagem, de fazer
observações aí do texto. Evidentemente, aqui eu vou trazer um apontamento de uma interpretação do texto, mas você tem a liberdade de estudar o texto e a gente incentiva sempre a isso. Mas eu quero pensar com vocês aqui sobre a seguinte temática nessa noite: a missão do solitário. Eu quero pensar sobre esse tema com vocês, a missão do solitário. Eu gosto muito de pensar em Jesus como aquele pastor que é incomparável. E a temática aqui nessa noite é a missão do solitário. Eu quero argumentar 3 aspectos com vocês aqui. E eu sempre adianto os aspectos, mas eu vou caminhando aqui, vou revelando aos pouquinhos dessa vez, tá bom? A missão do solitário. Quem narra essa história para nós é Mateus, o evangelista Mateus. Mateus tem um público primeiro a quem ele escreve o seu evangelho, e ele está dirigindo esse texto aos judeus convertidos, para que eles entendam quem é Jesus. E esse apontamento que Mateus faz é muito importante, porque nós temos aqui no Evangelho de Mateus, essa construção que Mateus vai fazendo na sua narrativa. Mateus, que foi um dos 12, o que era publicano e se transformou aí em um discípulo, e ao longo da construção que Mateus vai fazendo, ele vai apresentando para nós quem Jesus é, e é interessante ele nessa narrativa mostrar como Jesus aos poucos vai mostrando aos discípulos quem ele é. E nós temos aqui uma história magnífica, nós temos aqui uma história que de maneira muito interessante, por isso que eu estou enfatizando Mateus aqui nesse comecinho de reflexão, porque apesar de parecer que todo mundo contou essa história, nem todo mundo contou essa história do mesmo jeito. É interessante isso. Você tem companheiros de narrativa dessa história: Mateus, Marcos e João. Mas eu não sei se você já prestou atenção, que o detalhe que aparece aqui da história de Pedro indo ao encontro de Jesus, e nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite, olha só, é só Mateus que narra isso. E aqui a gente olha para esse texto, e para mim esse texto ele é muito importante, porque vez ou outra, esse texto para mim apresenta um sintoma da nossa geração. Nós às vezes, e eu tenho essa impressão, um olhar de certa forma crítico, por que não? De nós termos uma tendência antropocêntrica nesse texto. Nós olhamos para esse texto e tentamos puxar alguma coisa para o homem. E na minha interpretação, estudo desse texto, olhando para esse texto, a meu ver, esse texto aqui é um texto que Mateus tem um objetivo, é justamente mostrar a missão de Jesus, e mostrar para nós como Jesus sozinho é Senhor, tem uma missão que só Ele pode cumprir. Vamos ao estudo? Vamos ao que o texto diz para nós? E aí, eu acabei falando aqui o meu primeiro ponto, na minha argumentação aqui já, que o meu primeiro argumento é, sozinho Ele é Senhor, a missão do solitário. Primeira coisa, sozinho Ele é Senhor. Veja o que diz do verso 22 ao verso 25. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre a água. O texto não diz, mas a gente pode afirmar aqui que estava andando sozinho por sobre as águas, por sobre o mar. Meu primeiro argumento com você aqui nessa noite é que eu quero mostrar na missão do solitário, Jesus o pastor incomparável, que sozinho Ele, Jesus, é o Senhor, só Ele é Senhor. Esse texto aqui é um texto que ele é emendado naquele famoso outro texto, também muito edificante para nós, que é aquele texto da multiplicação dos pães e peixes. E nós temos aqui, na sequência, no verso 22, Mateus fazendo uma ligação narrativa imediata. Ele está narrando para nós dizendo o seguinte, olha, Jesus mandou que os discípulos fossem atravessar o mar, e ele ficou ali, despedindo as multidões. Mas há algumas coisas interessantes que vão acontecer aqui, que Mateus vai dar pistas para nós, do que ele está querendo contar nessa história aqui. E ele começa a dar essas pistas, dizendo que depois que ele conseguiu despedir as multidões, Jesus então ele vai para o monte, e ele vai orar sozinho, ele vai passar ali um dia inteiro, orando, sozinho.
E ele na sequência enfatiza isso, porque vai caindo o dia vai findando, e Mateus continua a narrativa dizendo o seguinte: olha, Jesus continuava lá orando, e ele continuava sozinho. Aí entra a história que é conhecida. Uma tempestade atinge os discípulos em alto mar. Essa tempestade é violenta, e nós temos aqui estudado na Escritura momentos em que os discípulos estavam junto com Jesus e enfrentaram tempestades. É interessante que essa narrativa que aparece em Marcos e aparece em João também, mostra essa mesma característica. A tempestade açoitou aqueles discípulos ali. E aí nós vemos alguma coisa que Jesus faz aqui que é impressionante. Diz o texto para nós, a partir do verso 25, que na quarta vigília da noite, isso é por volta de 3 às 6 horas da manhã, tá, meus amigos? Da madrugada, Jesus vai ter com eles andando por sobre o mar. Sabe, meus irmãos, a primeira lição que eu quero mostrar aqui para vocês é que, na minha observação desse texto, e que eu quero trazer aqui para vocês essa interpretação, Jesus aqui está mostrando para nós que Ele é aquele poderoso para fazer coisas incomparáveis, e que Ele sozinho é Senhor, e nesse sentido, Ele é aquele poderoso de fazer coisas que só Ele tem poder para fazer. Só Jesus tem poder de realizar certas coisas. E aqui o texto descreve para nós. Veja, está óbvio para nós aqui, isso aqui é mostrado nas 3 narrativas. Tem um mar, os discípulos estão lá no mar, ou no grande lago, e Jesus vê que eles estão sendo atingidos por essa tempestade, o tempo está fechado, está um tempo ruim, e Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre as águas. Aqui, meus irmãos, Mateus está mostrando para nós que Jesus Cristo sozinho é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre leis que estão aí, que nos regem, mas que Ele tem poder, se Ele quiser, de dominar essas leis, porque Ele é criador dessas leis. Aqui tem uma lei da física, que envolve gravidade, que envolve peso, ou seja, que envolve densidade. Agora eu vou dar uma aula aqui, né? Eu paro aqui, porque daqui para frente já me enrolo. Mas o fato é, se você colocar algo pesado sobre a água, ela não vai conseguir suportar aquilo, e a gravidade vai puxar para baixo. E a gente sabe disso desde que a gente é criança, desde que a gente vai na água pela primeira vez, num lago pela primeira vez, num rio pela primeira vez, no mar pela primeira vez, você não anda sobre as águas. Talvez quando a gente é criança a gente até tenta, mas não dá certo. Tudo que a gente coloca sobre as águas afunda. E aqui, Mateus está mostrando para nós o senhorio de Cristo, que começa com essa característica. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as leis da natureza, que dominam sobre nós, mas não tem domínio sobre Jesus. Jesus domina sobre tudo, sobre todos, sobre todas as leis. Ele é Senhor de tudo, meus irmãos. Não é que Ele está quebrando a lei, entenda isso, não é que Ele está quebrando a lei dizendo assim, olha, eu estou quebrando, eu estou rompendo a lei. Não, Ele é Senhor sobre aquela lei, Ele manda sobre ela não tem domínio sobre Ele é Senhor sobre qualquer coisa, inclusive sobre as leis da física, sobre a lei do tempo, sobre todas as leis que você imaginar, sobre a lei da gravidade. E aqui o texto descreve para nós uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre isso, que nós chamamos de teísmo prático. Teísmo prático. Esse texto revela para nós que Jesus é aquele que intervém naquilo que for preciso para que a glória dele seja manifesta. E nós chamamos isso de teísmo prático pelo seguinte aspecto, irmãos: o Deus que nós servimos é aquele que intervém na história, é aquele que intervém em absolutamente todas as coisas. Veja, com isso eu estou querendo, deixa eu explicar para vocês. Nós somos cristãos reformados, nós somos teístas. Mas às vezes, nós afirmamos que somos teístas, com T, mas somos teístas na teoria. Porque nós olhamos aqui o aspecto da Escritura e vemos que Deus, nós cremos e afirmamos que Deus é Deus que intervém, mas quando vai para a prática, a gente, na verdade, na prática, a gente é deísta.
Porque às vezes a gente acha que a coisa que está acontecendo aí na nossa vida, as circunstâncias estão acontecendo porque uma série de coisas aconteceram e por isso as coisas estão como estão. Esse texto diz para nós aqui que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que intervém. E que não há absolutamente nada que possa separar Jesus de chegar até você. Se for preciso, se for necessário, Ele vai andar por sobre as águas. Não tem nada que intervenha ou que impeça o agir de Jesus. E isso nós chamamos de teísmo prático. Se for necessário, as leis da natureza, as leis da física, as leis do universo se dobram aos pés de Jesus, quando Ele dá uma ordem. Ele tinha acabado de dar uma ordem que rompeu com lei da física um pouquinho antes. Não é? Você parte o pão, aí vai matemática de novo. Hoje eu estou lascado, né, irmãos? Você parte o pão, vai diminuir. Subtração. Meu amigo, hoje eu estou demais nesse negócio, né? Vai diminuir. Pois eles partiram o pão, e o pão não acabou. Jesus acabou de demonstrar um poder sobre todas as coisas. E agora Ele vai andar por sobre as águas. E a densidade de Jesus, do corpo físico dele, não vai fazer com que ele afunde. Ele segue andando. Ele atravessa aquele mar ali, andando por sobre as águas. Nós chamamos isso de teísmo prático. Eu quero afirmar para você aqui nessa noite, meu querido irmão. Jesus é aquele que intervém na história para cuidar do seu povo. Lembra do Mar Vermelho. Lembra das ações miraculosas de Jesus, de Deus, melhor dizendo, do Deus triuno, quando lá no Antigo Testamento você tem sinais e prodígios de Deus ao longo da história, de Deus intervindo na história em favor do seu povo. Lembra das mulheres de Jericó. Lembra de Daniel na cova dos leões. Ou seja, irmãos, nós estamos cheios de exemplos desse Deus que intervém na história para cuidar do seu povo. Porque existe um princípio que Mateus está nos ensinando aqui nessa noite. Eu quero rememorar a você. Sozinho, Jesus Cristo é Senhor. Isso me leva ao meu segundo argumento. Se Jesus é o Senhor, um segundo argumento que eu quero destacar aqui nessa noite é que existem tarefas. Esse é o meu segundo argumento. Que vão além da nossa capacidade de solucionar sozinhos. Lembra do que eu quero mostrar para você aqui nesse texto. Esse texto aponta para Jesus. Mateus quer mostrar essa revelação de que Jesus é aquele todo-poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas. E o meu segundo argumento com você é que existem tarefas que estão além da nossa capacidade de gestão, além da nossa capacidade de solucionar sozinhos. Nós precisamos lembrar disso. Veja comigo o que diz o verso 26 até o verso 30. E diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele, com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Meus irmãos, meu segundo argumento aqui nesse texto é justamente um ponto que eu penso que é o foco de Mateus quando narra essa história. Por quê? Porque esse é o ponto que só Mateus conta. Marcos e João vão narrar essa história e vão dizer: Jesus andou por sobre as águas e foi aos discípulos enquanto estava tendo uma tempestade. Mas é só Mateus que vai mostrar para nós que quando os discípulos assustaram, e Marcos e João dizem que os discípulos assustaram, acharam que era um fantasma, mas é só Mateus que registra esse momento em que Pedro, talvez tentando acalmar ali os demais discípulos, depois que eles veem aquela figura que vai andando por sobre as águas, e que revela o coração dos discípulos, e revela crendices que estão no coração deles, e que é uma lição para nós, porque às vezes até um cristão antigo, ele pode ter crendice no coração, infelizmente, porque na hora do aperto, irmãos, é aquela hora que sai o que não deve, né? É aquela hora que você fala o que não podia falar.
Na hora do aperto, os discípulos gritaram: é um fantasma, porque veio o que estava no coração deles. O que será que está no nosso coração nessa hora? E diz o texto que, além deles gritarem, é um fantasma, eles dão um grito. Eu não vou dar o grito aqui, né? Bando de homem gritando deve ser aliás, eu já vi homem gritando, mas bando de homem gritando é esquisito, né? Porque voz de homem parece que não foi feita para gritar, né, irmãos? É mais grossa, né? Fica esquisito quando o homem grita. Mas eles gritam de medo, pavor, e o pavor daquilo que eles não estão conseguindo interpretar com tudo o que eles tinham ali para aquele momento, rememora coisas da infância, de lendas, crendices, lendas urbanas que vieram na vida deles como pescadores, e eles gritam: é um fantasma! Jesus diz: calma, sou eu. E quando ele diz isso, Pedro então vai tomar a atitude que é lendária. Só que ao longo dos tempos eu tenho interpretado olhado para esse texto e às vezes penso que nós temos seguido por um caminho equivocado nesse texto de interpretação. É uma observação, irmãos, lendo comentaristas. Porque aqui, a impressão que eu tenho de Mateus, e a própria interpretação que eu tenho em toda a Escritura, que eles não estão aqui querendo enfatizar e exaltar Pedro, mas estão querendo justamente mostrar como nós seres humanos somos. Pedro aqui quase que tipifica o que a gente é. Porque Pedro fica ali, vendo aquela situação e fala assim: não, se é Jesus, manda eu ir ter contigo. Jesus diz: então vem. E aqui nós temos esse relato marcante de Pedro colocando seus pés sobre as águas e indo até Jesus. Diz no versículo 29, Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Só que, se não tivesse o verso 30, o verso 29 fosse o verso que definisse a história, meus irmãos, eu fico imaginando a história construída se a história tivesse descrito que Pedro conseguiu chegar em Jesus. O que teria de gente falando ao longo da história que a gente consegue andar por sobre as águas porque Pedro conseguiu, meu amigo. Mas você percebeu que nessa tarefa Pedro fracassou? Você já prestou atenção nisso? E eu amo esse texto, irmãos, eu amo essa história, porque isso me faz lembrar que existem tarefas que vão além da nossa capacidade. Porque existe uma missão, que é a missão do solitário, é uma missão que só Jesus pode fazer. A meu ver, Mateus está querendo mostrar para nós que tem coisas que só Jesus faz. A gente às vezes quer fazer algumas coisas, mas é só Jesus que tem poder para fazer. Existem tarefas, meu irmão, minha irmã, tem coisas que só Jesus vai fazer na sua vida, você não vai conseguir pela sua própria força. E aqui Pedro então, impelido por aquela circunstância da adrenalina, da tentativa talvez de acalmar seus pares ali, ele pede para que Jesus deixe ele ir até ele. Jesus bondosamente diz: então vem, Pedro. E Pedro vai. Só que o texto diz que Pedro percebe o que é aquilo, porque ele repara na força do vento, diz o verso 30. E diz o verso 30 que Pedro teve medo, irmãos. E diz o verso 30 que ele começa a submergir e ele dá um grito, mais um. E o grito é: salva-me. Irmãos, esse texto é magnífico porque mostra para nós um princípio que a gente não pode perder de vista. Nós vivemos uma sociedade antropocêntrica que tenta nos empoderar como seres humanos. E às vezes nós caímos nessa conversa e achamos que nós conseguimos grandes feitos. E a gente tem que lembrar, irmãos, que a gente está aqui, a Igreja Unida está aqui há 123 anos, não é por causa da gente, mas é por causa do Senhor Jesus que tem cuidado dessa igreja. Hoje o reverendo Roster fez essa oração e ele falava lá, eu gosto muito de história, mas eu fico sempre vendo o potencial destrutivo. O Roster falou isso hoje, o potencial destrutivo que nós temos. Pedro tipifica muitos seres humanos aqui porque é falho, começa as coisas que não consegue terminar, começa a fazer uma coisa, parece muito boa, mas de repente no primeiro sinal de perigo, e perigo grave, já afunda, já dá tudo errado. Pedro mostra como que às vezes a nossa fé é limitada, porque a gente acha que tem fé suficiente, mas no primeiro desafio a gente afunda.
E é por isso que eu vejo essa interpretação, que às vezes é de um lado, um pouco segue para um lado errado, porque aqui é muito interessante a gente perceber uma coisa do texto. Pedro começa a afundar. E aí, meus irmãos, tem um segredo nesse texto aqui que você precisa guardar no seu coração. Se Jesus fosse coaching, se a teologia coach fosse a teologia de Jesus, agora é a hora. Percebe? Porque um indivíduo está afundando no exercício de fé. Se Jesus fosse coach, é o momento perfeito para um coach agir. Concordam comigo? Pedro, não desista. Eu acredito em você. Vai, Pedro. Vem aqui. Estou a um passo de você, Pedro. Venha, Pedro. É isso que o texto mostra, irmãos. E aí, se fosse assim, né? Jesus ia motivando Pedro. Existe um gigante dentro de você, Pedro. Desperte esse gigante, Pedro. E Pedro vai começando a subir. Eu creio. Consegui! Festa! Não. Mas quando Pedro diz, salva-me, Jesus vai agir. Sabe por quê? Jesus não é coaching. Jesus é redentor. Ele está justamente aqui para dizer para você e para nós que existem tarefas que você não consegue, mas Ele consegue fazer por mim, por você. Existem tempestades, existem situações, irmãos, que nós não conseguimos enfrentar elas com as nossas forças, mas Jesus é o poderoso que sozinho enfrenta elas e as vence. Eu não consigo andar por sobre as águas. Eu não consigo romper as leis da física, mas o meu Senhor consegue. E eu estou bem protegido debaixo da graça do meu Redentor. Porque quando eu clamei por salvação e quando você clamou por salvação, Ele estendeu a mão para mim e para você. Isso me leva ao meu terceiro e último argumento. Só Jesus pode enfrentar alguns inimigos sozinho. Só Jesus pode enfrentar alguns inimigos sozinho. Do verso 31 até o verso 33, a história vai caminhar ali para o seu encerramento desse fato que se deu na vida dos discípulos. E esse trecho de Pedro, que só Mateus narrou, para mim ele narra para dizer como Jesus é só Ele que faz certas coisas e que a gente não vai conseguir fazer certas coisas. Mas agora, o final do texto descreve para nós o meu terceiro argumento. Só Jesus pode enfrentar alguns inimigos. E Ele os enfrenta sozinho. Diz assim o texto: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem que Mateus está construindo uma narrativa em que Jesus vai se revelando e vai mostrando quem Ele é? É interessante o final desse texto, porque depois que Pedro começa a afundar, e ele está afundando, e ele começa a gritar por salvação. Ele não ouve motivação, mas ele tem uma mão estendida para ele. Diz o texto que imediatamente, prontamente, Jesus estendendo a mão, Jesus resgata aquele homem. Veja, preste atenção. A fraqueza de Pedro não faz Jesus afundar. Mas a força de Jesus faz Pedro sair da situação em que ele estava. Percebe isso? Na sequência, Jesus então pega Pedro e coloca no barco e questiona a fé daquele homem. Ambos vão para o barco, o vento cessa. E agora há um tempo de adoração, e a adoração é feita a Jesus dizendo: este que aí está é Filho de Deus. É uma das primeiras manifestações em que os discípulos estão dizendo abertamente que aquele que está ali com eles, o Messias, é o próprio Deus encarnado entre nós, segunda pessoa da Trindade. Meus irmãos, aqui eu quero argumentar com você alguma coisa muito importante que eu vejo nesse texto. E o que eu vejo nesse texto é que só Jesus pode enfrentar alguns inimigos, e Ele os enfrenta sozinho.
Só Jesus pode enfrentar certas situações e ele vai enfrentar sozinho. Isso aqui, meus irmãos, é uma avant-première, é um início daquilo que nós estamos vendo aqui. A expressão é essa mesmo, uma avant-première do que vai acontecer anos depois. Porque quando Jesus vai à cruz, irmãos, ele vai sozinho. Aliás, quando Jesus carrega a cruz, ele carrega a cruz sozinho. Quando Jesus morre por nós, pecadores, ele morre sozinho, no sentido de que os nossos pecados foram colocados só em Jesus. Não foi dividido em Jesus e mais um monte de gente. Aliás, teologicamente é magnífico quando a gente estuda essa questão da morte de Jesus ali, dos pecados que são derramados em Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas teologicamente, a teologia da aliança afirma o seguinte, irmãos, que os pecados que foram cometidos antes de Jesus e que eram aspergidos sobre os cordeiros, sobre os carneiros, esses pecados todos foram também depositados em Jesus. Aquela dívida que estava acumulada foi colocada nele, a do passado foi colocada nele, a do presente foi colocada nele, a do futuro foi colocada nele. A que nós cometemos até aqui e a que nós iremos cometer as faltas foram colocadas em Jesus. E ele sozinho, como no começo dessa história, ele foi enfrentar o inimigo, ele foi enfrentar a morte, ele foi enfrentar a condenação. E a Bíblia diz para nós que sozinho ele venceu, porque não há inimigo que resista ao poder de Jesus Cristo. Ele enfrentou a condenação que era para você, ele enfrentou a morte que era para você, e ele venceu sozinho. Por quê, irmãos? Eu gosto muito desse texto aqui quando ele termina, porque ele descreve para nós essa característica de que ele está sendo adorado, porque ele é aquele único que tem poder de enfrentar os inimigos. E quando ele o faz, irmãos, ele faz para que fique claro ao longo da história que ele, Jesus, nunca dividirá a glória dele com absolutamente ninguém. É interessante perceber isso, porque se no final dessa história está Jesus e Pedro andando sobre as águas, Pedro começaria a dividir glória, né? Esse cara consegue também. Olha aí, esse Pedrão aí que é poderoso. E eu fico imaginando a história construída. Eu já citei isso aqui, vou repetir isso nesse aspecto. Se nós tivéssemos tido um homem que conseguiu andar por sobre as águas. Meus irmãos, nós temos inimigos que se levantam contra nós, na nossa história, inimigos que tramam contra nós. A gente estuda na Escritura e nós afirmamos pelo menos 3 grandes inimigos que nós enfrentamos e que estão aí. O primeiro inimigo é o mundo caído. O segundo inimigo é o próprio diabo. E o terceiro inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. E eu gosto desse texto aqui porque ele descreve que Jesus é aquele poderoso para vencer o nosso inimigo. Meu querido irmão, quando eu vejo essa história, e é que eu quero caminhar para a conclusão, e lembro que Jesus, como solitário, e essa história começa a mostrar ele como solitário ali, vencendo, orando, enfrentando a tempestade, enfrentando o mar, a gente se lembra que existe uma missão que só ele pode cumprir, que é a missão de salvar, e ele nos salvou. E com isso eu quero caminhar para a conclusão aqui, dizendo para você, irmão, minha irmã, para você nunca perder a admiração, a gratidão, a satisfação, o temor e até aquele santo espanto que a gente tem diante de Jesus. Eu sempre gosto de destacar, e aqui na minha conclusão eu penso sobre isso, que a gente enquanto é cristão sempre tem uma expressão que vira e mexe e vem até nós, né? Que é voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente se encontra com a graça pela primeira vez, quando a gente dá aqueles primeiros passos na fé, lembra como é que era? Eu passei por essa experiência de, como pastor ao longo dos anos, ver pessoas chegando para a igreja, é sempre muito engraçado. Aquele recém-convertido que descobriu as Escrituras e descobriu o Jesus da Escritura, e vez ou outra que ele fica assim maravilhado com a pregação, aí de repente ele
está descobrindo aquele mundo novo, geralmente senta no primeiro banco, que eu já tive essa experiência várias vezes, você está pregando, e a pessoa está assim de boca aberta, sabe, deslumbrada, não com o pregador, mas quando ela vai descobrindo, gente, olha graça sobre graça, olha esse Deus grandioso. Vão passando os meses, vão passando os anos, a gente vai se acostumando com Jesus, a gente vai se acostumando com o culto, a gente vai se acostumando com as canções. E às vezes momentos como este, de canções que a gente viu aqui, esse coral jovem, irmãos, ver um grupo de jovens na cidade de São Paulo, numa igreja histórica, 123 anos, num contexto de mundo onde a fé se esfria em vários lugares, onde jovens estão cada vez mais envolvidos com ideologias que são pérfidas. Ver um grupo de jovens, e não um pequeno grupo, um grande grupo de jovens e adolescentes, uns mais jovens, outros menos jovens, né? Mas aqui na frente, com todo o vigor, celebrando ao Deus da salvação, meu irmão, e aí ao longo disso aí, às vezes eu fico, e assim irmãos, me perdoa porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu fico olhando meu próprio coração, e às vezes eu observo as nossas reações, sabe, a gente vai acostumando, isso é, opa, errou uma nota ali, lá, deu uma desafinada. E nós perdemos de vista aquilo de especial que está acontecendo aqui. Perdemos de vista a graça de Deus que vai se manifestando de maneira tão eficaz, irmãos. Não sei se vocês pararam para notar isso, irmãos, e me permita fazer esse comentário, mas Deus tem feito algo especial na vida dessa igreja. Você consegue perceber? Esses dias atrás, eu estava no congresso da PECOM, tive o privilégio, depois de tantas lutas, fui convidado para ser um dos preletores, falando de um talk lá, 15 minutinhos, mas eu fiquei tão feliz com esse negócio. O presbítero Daniel que está aqui sabe das lutas que nós passamos, mas não é isso que me emocionou. Estava a Raquel Novaes cantando lá, e ela cantava uma música falando sobre o grande amor de Jesus. Eu estava sentado lá na frente. Perdão, irmãos. Eu fiquei lembrando, enquanto ela cantava, dos inimigos da minha alma, dos inimigos que tem aqui no meu coração, das lutas que eu enfrento na minha vida, coisas terríveis que estão dentro da minha alma, que eu luto contra elas, de coisas que tem em volta de mim, de coisas na minha mente. E ela falava na canção do grande amor de Jesus, que venceu tudo isso, que sobrepôs tudo isso e que me alcançou. Eu sozinho jamais conseguiria vencer os meus inimigos, mas Jesus os derrotou. Jesus é o poderoso para derrotar os seus inimigos também. Não perca de vista a gratidão de estar diante de Jesus. Eu quero terminar contando uma história muito objetiva, mas que eu vivenciei ela enquanto estava em Campinas, no Mackenzie ali de Campinas, sendo capelão ali. E eu me lembro de uma situação que foi muito engraçada, muito interessante, porque em 2019, antes da pandemia, e eu estava ali como capelão universitário na época, e eu lembro que começou um movimento lá no Mackenzie de Campinas, porque a nossa coordenadora na época, ela tinha conseguido, a coordenadora do curso de Direito, tinha conseguido uma parceria com uma editora internacional, que estava fazendo aqui no Brasil um tour com um palestrante renomadíssimo, e ela ficou toda feliz contando para mim, falou: Alexandre, nós vamos conseguir aqui trazer aqui no Mackenzie de Campinas, Robert Alexi. E eu falei: quem é Robert Alexi? Faço ideia quem seja. Aí ela pegou e falou assim: pastor, ele é o teórico que nós estudamos aqui no Mackenzie de Campinas, ele é muito importante, nós temos livros desse autor, ele é muito querido, ele é muito respeitado na academia, ele é muito importante para nós aqui, ele vai vir aqui no Mackenzie de Campinas. Nem o Mackenzie de São Paulo conseguiu, mas nós aqui em Campinas conseguimos. Eu falei: que coisa boa, parceria. E aí, irmãos, eu lembro da cena do dia em que esse cara foi lá.
A gente usou ali o auditório maior que tinha, que é o auditório que o seminário empresta, o SPS, e o auditório estava lotado de estudantes de direito. E eu lembro da cena. Eles estavam com os livros do Robert Alexie debaixo dos braços, pegaram um lugar com antecedência, lotada a galeria, lotados os bancos de baixo, todo mundo com livro. E eu lembro da expectativa que estava se criando. Hoje nós vamos conversar com um teórico, o autor, que escreveu coisas que são fundamento daquilo que eu penso sobre o direito. Eu vou ter a oportunidade de ouvir ele pessoalmente. E ele vai aqui ler o que eu escrevi aqui, ver o meu livro aqui que eu tenho dele e vai autografar para mim. E eu lembro da cena que foi muito interessante, porque começou o evento, eu fiz a devocional, mas por causa da agitação, falaram assim, olha, o Robert Alexie, Dr. Robert Alexie, vai entrar só na hora da palestra dele, né? E isso me chamou muita atenção, porque a gente estava dentro ali daquele espaço, né? Fez a devocional, as autoridades falaram, bababá, aquela coisa toda, protocolar, e agora vem o Dr. Robert Alexie. Pum! Abre a porta. Ele vem entrando. E eu fiquei impressionado com o fascínio das pessoas de conhecer o autor do livro que eles liam. Já um senhorzinho de idade, frágil, andando devagar, e as pessoas com seus olhos brilhando diante do autor, porque eles iam ter naquele dia o privilégio de ter contato com o autor, e aquilo deixou o coração deles acelerado. Foi uma agitação, ele deu uma palestra linda, eu fiquei lá na palestra, não entendi nada do que ele falou, mas os estudantes de direito ficaram admirados, e eu lembro que no final aquela fila gigante de pessoas para pegar o autógrafo dele, mas aquilo me trouxe uma lição. Todas as vezes que eu pego o livro sagrado, o autor dele está comigo. Por que é que eu perdi de vista? A satisfação, os olhos brilhando, o temor, o tremor e o amor de ler a Escritura junto do autor dela comigo. Aquele que venceu os meus piores inimigos na cruz, que ressuscitou e que voltará para levar a sua igreja para morar com Ele no novo céu e na nova terra. Jesus sozinho venceu, mas apesar de vencer sozinho, Ele não reservou o céu sozinho para Ele. O céu é para o povo que Ele salvou. O céu é da família de Jesus. O céu é para mim e é para você. Se alegre nisso, meu querido irmão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Te bendizemos por essa história linda que Mateus narra. E ele mostra ali a fragilidade de Pedro, que é a nossa fragilidade, de fazermos projetos, planos, ideias que afundam. E às vezes nós ficamos bravos porque ninguém vem nos motivar. Mas, Senhor, essa história é uma história que mostra para nós que Jesus é aquele que está aqui para nos salvar. E quando nós afundávamos, ó Deus, em nossa perdição, achando que sozinhos nós conseguiríamos, ó Deus, grandes feitos, e afundamos, inclusive no grande feito de construir a nossa história, e afundamos, o Senhor Jesus prontamente estendeu as mãos e nos resgatou, nos tirou do tremedal de lama e nos colocou em segurança, porque existem inimigos que só Ele tem poder de enfrentar. E nós te louvamos por isso, porque se fôssemos enfrentar certos inimigos, nós seríamos derrotados. A nossa fé nunca foi suficiente. Mas o Senhor é poderoso. E o teu Filho Jesus, na cruz do Calvário, nos salvou. E a nossa alegria, ó Deus, é que nós, agora redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, temos o privilégio de comunhão com aquele que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos.
O autor está conosco, o verbo está conosco. Senhor, afasta de nós, ó Deus, a mornidão. Afasta de nós, ó Deus, em nome de Jesus, o comodismo. Afasta de nós, ó Deus, os olhos que ficam turvos, ó Deus, de tanto ver a beleza do Senhor e perdermos de vista a beleza por causa da convivência. Senhor, nos dá sempre a admiração santa e solene de dizermos, culto após culto, dia após dia, devocional após devocional, verdadeiramente estamos aqui servindo ao Filho de Deus. Senhor, cuida de nós. Existem inimigos cruéis. Essa semana, um pastor amigo meu teve o filhinho acometido de uma doença, ó Deus. Ângelo precisou ficar internado. Precisou fazer um exame dolorido. A Elisete, esposa do pastor Judásio, com uma enfermidade tão cruel sobre ela. Pastor Judásio que fez meu casamento. Gente que a gente ama enfrentando lutas com inimigos cruéis. Mas nós queremos lembrar aqui nessa noite que Jesus venceu todos os inimigos, inclusive o último deles, que é a morte. E nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Jesus venceu. E porque Ele venceu, nós somos em Cristo mais que vencedores. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.